segundo estudo aqui. Um breve tratamento para o medo de altura. Um estudo controlado, randomizado, de uma nova intervenção imaginativa. O objetivo, avaliar a eficácia de uma nova intervenção imaginativa para pessoas com acrofobia. Métodos. O desenho foi um estudo controlado, randomizado, com randomização oculta e cego para a intervenção de outros pacientes. A intervenção foi uma única sessão de intervenção imaginal nova ou uma meditação de 15 minutos. Ou seja, é aquele processo da cura de fobia onde numa sessão que eu falei, você cura o processo da pessoa com fobia. Então, basicamente, a coisa foi toda controlada. Ou seja, tinha aqueles que não usavam a técnica, aqueles que usavam a técnica, isso que é o duplo cego, aleatório, etc. Né? Ou seja, com tudo aquilo que uma pesquisa científica tem publicado em detalhes, etc. O cenário foi em Auckland, Nova Zelândia. Os participantes eram uma amostra de conveniência do público com pontuação lá, aí na escala, num questionário, validado contra a exposição real de altura. Ou seja, existem hoje testes psicológicos que avaliam se uma pessoa realmente tem fobia. Então, dentro desse questionário aí, a pessoa realmente tem fobia, de acordo com medições psicológicas tradicionais, que a pessoa, se ela não é fóbica, de repente, os críticos podem dizer, a pessoa ela não tinha fobia, por isso que ela disse que se curou, ela não tinha fobia de verdade, essas pessoas tinham fobia. Dentro desse High Interpretation Questionnaire, aí, que é um questionário padronizado internacional que avalia fobias diversas. E os resultados primários foram a proporção de participantes com pontuação lá específica nesse questionário em 8 semanas e diferença entre as pontuações desse questionário entre os dois braços do estudo, ou seja, os que não usaram, os que usaram, enfim. Tem toda uma história aí. Com essas referências aí vocês podem buscar o estudo original. Resultados: 98 participantes, 92% desenvolveram o questionário e foram incluídos na análise de intenção de tratar. A pontuação do questionário foi de 34,6% no grupo de intervenção e 15,2% no grupo de controle. Ou seja, mais do que o dobro das pessoas melhoraram. Aproximadamente o dobro e mais um pouco das pessoas tiveram resultados comparado ao grupo que a pessoa não usou o processo, o grupo controle. Ou seja, isso é bem interessante. Os números necessários para tratar são 6 e C, 95%, 3 e 36. Os participantes com pontuação menos 26 relataram que seu medo de altura melhorou muito. Houve diferença de 4,5 pontos no score do HIQ em 8 semanas. Ali a probabilidade 0,055 na análise de regressão múltipla. Conclusões. O que significa tudo isso que nós falamos para quem não entende de pesquisa? Este é o primeiro estudo randomizado desta nova intervenção imaginária que provavelmente é eficaz, breve, fácil de aprender e segura. Pode valer a pena considerar fazer isso antes de algumas das terapias de exposição mais longas ou mais caras. Esse estudo será de interesse para médicos de família, psiquiatras e psicólogos. Ou seja, esse estudo mostra que o processo para trabalhar fobias com a PNL funciona. É basicamente isso o que esse estudo está dizendo. É que eles falam isso de uma forma bem científica. Quando o cientista ele publica, ele não fala palavras maravilhosas, empoderadas. Eles falam assim, desse jeito que nós estamos falando. Isso aqui é muita coisa. Isso é uma admissão científica da eficácia, por exemplo, da cura de fobias, que é uma coisa bem interessante da gente parar para pensar aí. Vamos ver se dá para a gente fazer falar de mais uma pesquisa aí. Estudo piloto usando programação neurolinguística no transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, quando a pessoa passa por um trauma e fica com aquilo na cabeça, que é muito comum em guerra, em traumas violentos. Eu já trabalhei com várias pessoas que viram coisas horríveis, que já foram assaltadas com arma na cabeça e quase morreram, mas não morreram. E essas pessoas ficaram muito traumatizadas depois, né? Isso é síndrome de estresse pós-traumático. Então, o objetivo desse artigo é determinar se as ferramentas e técnicas de programação neurolinguística foram eficazes no alívio do sintoma do transtorno do estresse pós-traumático em clientes dos serviços militares e de emergência, que é onde tem muitos casos assim. Então, design e abordagem. Esse projeto foi executado na instituição de caridade Healing the Wounds, em Bridgend. Todos os clientes foram oportunistas, tendo
se autorreferido a uma instituição de caridade criada especificamente para apoiar os veteranos das Forças Armadas. No total, 29 clientes de uma corte inicial de 106 forneceram dados pré e pós usando o Depression Anxiety Stress Scale, um outro teste que mostra que as pessoas realmente tinham um estresse pós-traumático. Ou seja, não eram pessoas que disseram, eu tenho estresse pós-traumático. Talvez elas não tenham, mas essas pessoas tinham, isso foi medido, né? E a NLP Wheel of Life Scale. As intervenções incluíram uma variedade de técnicas de PNL abordando sintomas autorrelatados. Eles relatavam os sintomas, mas eles foram avaliados nesses questionários padronizados. As diferenças entre os scores DASS antes e depois do tratamento são muito significativas, ou seja, a pessoa ela fazia um teste antes e passava pelo processo do trabalho com os testes pós-traumáticos e depois fazia o mesmo questionário depois. E aí justamente eles estão comentando que quando eles respondiam esse questionário depois, que mede como a pessoa está dentro de uma forma confiável psicologicamente, os resultados eram dramaticamente diferentes. A análise do teste interfere que esses resultados são indicativos da resposta geral dos clientes nesse estudo. Limitações e implicações das pesquisas. As limitações do estudo incluem grupos de clientes, níveis significativos de dados incompletos para o grupo de estudo total, efeito do terapeuta e treinamento do terapeuta, metodologias de tratamento, ou seja, eles analisaram todos os fatores. Originalidade e valor. Os dados sugerem que a PNL tem potencial como ferramenta terapêutica no tratamento de sintomas de ansiedade e depressão associados ao autorrelato de transtorno do estresse pós-traumático. Ou seja, mais um processo aí que mostra a eficácia da PNL comprovada cientificamente. É porque eu sei que muitos colegas meus terapeutas ficam com essa ideia de que talvez não vão fazer PNL porque não é científico. E eu quero ver estatísticas assim de várias linhas famosas da psicologia. Não tem muito artigo acadêmico, mas é tudo filosófico. Não tem nada de pesquisa científica, praticamente. Propõe-se uma observação de que esses candidatos experimentam uma melhora em seu estado emocional quando a PNL é usada, o que é estatisticamente significativo. Essa numeração aí, P menor 0,0001, isso é muito significativo, tanto para as médias gerais de pontuação do DASS, quanto para cada uma das 3 categorias do DASS, depressão, ansiedade e estresse. O estresse foi a categoria de pontuação mais alta antes do tratamento para esses clientes. A redução em seus sintomas de estresse contribuiu mais substancialmente para a redução geral nas pontuações médias do DASS, indicando uma melhora em seu estado emocional. Ou seja, estatisticamente, cientificamente, a PNL cura, cientificamente comprovado, o síndrome de estresse pós-traumático, o transtorno do estresse pós-traumático, incluindo o estresse, a depressão, etc., associado a eles. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou te convidar para conhecer um pouco mais a programação neurolinguística, a hipnose e o coaching. Eu vou te convidar para visitar o ressignificando.com. No ressignificando.com você tem muitas centenas de induções hipnóticas profundas, diferentes daquelas que eu publico aqui, porque algumas delas são pacotes inteiros para trabalhar a mesma questão, ou seja, você cerca por todos os lados aquela questão, envolvendo questões sobre o trabalho, a vida, os afetos, a sexualidade, a prosperidade. E se você quer fazer cursos de formação gravados em programação neurolinguística, coaching, hipnose, ou cursos de aplicação que trabalham sexualidade, prosperidade, emagrecimento e uma série de outras coisas, espiral dinâmica, liderança, etc. Cursos tanto para estudar quanto para aplicar-se e beneficiar-se com esses resultados, visite andrepersia.com.br. Em andrepersia.com.br você também vai ter condições ultra especiais para que você aprenda PNL desse jeito único que eu desenvolvo já há muitos anos. Aguardo você do outro lado.